Coloca pra carregar. Coloca pra carregar, mãe. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, vamos entrando. Vocês estão me ouvindo bem aí? Olá, boa noite, Lucas, boa noite, Felipe, Fábio, Leia Duarte, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Sim. Raquel chegou. Boa noite. Hoje a nossa live vai ser sobre a atuação do profissional da educação física na saúde pública. Olha que legal. Convidem os amigos aí. Mandem a setinha para os colegas. Te mandei o convite, Raquel. Tarcísio, bem-vindo. Fiat Santa Catarina. Eduardo Capilé, bem-vindo, Eduardo. Vamos convidar os amigos aí para entrar na live com a gente. Hoje vamos estar com a professora Raquel Pajeú. Bem-vinda, Raquel. Boa noite. Tudo bem? Tudo Para mim bem. é uma Tá me vendo? dupla honra estarmos aqui hoje. Estou te vendo, estou te ouvindo. Acho que as pessoas só devem estar ouvindo direitinho também aí. Certo. Vamos lá. Dá um tempinho aí para o pessoal entrar. Isso, Eric. Eric, personal trainer. Vamos que hoje promete. Olha só que legal. Eita. Vamos embora, Quem é Eric? Eric. Bom, gente, muito boa noite para vocês. Estamos aqui para mais uma live. Hoje com a professora Raquel Pajeú. Nós vamos tratar do assunto hoje sobre a atuação do profissional de educação física na saúde pública. Né? Que quando a gente fala do profissional de educação física como a sua intervenção na área da saúde, muitas dúvidas surgem, muitos questionamentos, algumas pessoas não sabem bem associar de que forma é feita essa intervenção. E aí hoje eu convidei a nossa conselheira, também conselheira do CREF 12, professora Raquel Pajeú. Raquel, vou pedir para você se apresentar. Como é que você chegou na educação física? Como é que está a tua área de atuação hoje? Fala aí um pouquinho para a gente. Certo. Boa noite a todos e todas. Eu sou Raquel Pajeú, sou profissional de educação física, formada na ESEF, no segundo semestre de 2004. Na educação física eu entrei intencionalmente, né? Era a minha área de atuação desde sempre, assim, era o que eu queria fazer desde sempre, desde muito pequena. Então, foi intencionalmente. Na saúde pública é que eu não entrei intencionalmente, mas me encontrei lá. Hoje eu já atuei em academias privadas, né, na área de... Não do fitness mesmo. Uhum. Na Academia da Cidade de Recife desde 2006. Joia. Na saúde Você está me ouvindo bem aí? A tua voz está cortando, às vezes a imagem está cortando um pouco. Você está me ouvindo bem? estou Vocês bem. estão vendo bem aí, pessoal? Comenta aí, dá um legalzinho se tá tudo ok. As duas imagens, tanto a minha quanto a de Raquel. É. Eu não sei se é a minha internet que está travando ou se é a tua, Raquel. Para mim, não está Mas vamos, travando nada a sua, não. tá não, Mas né? vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Bom, sabendo então, Raquel, eu queria que entender, tentar, ó,
NR personal, a minha imagenzinha de Raquel não. Eu acho que a de Raquel tá cortando. O Charles falou, Nicole também, Kel. Eu não sei se é a tua internet. Deixa eu ver aqui. Seu áudio estava ruim. Dani de Cássia entrou. Voltou. Travou aqui para mim. Diogo chegou. Bem-vindo, Diogo. Bem-vinda, Dani. Pessoal da Academia Hightech. TechFit. TechFit, boa noite. Manda setinha aí para os colegas, gente. Essa palestra é muito importante. Eu vou pegar Convido o pessoal aí. esqueci. Vai. Convido o pessoal aí por enquanto para estar falando com a gente, para entender um pouco sobre a questão da saúde pública. A Raquel foi pegar o fone ali para ajudar melhor. Bem-vinda, Nicole, Marcos Souza. A imagem de Raquel não está bem, ela foi pegar lá para ver se melhora um pouco mais. Eu vou estar olhando um pouquinho aqui para baixo, gente, que eu estou com o computador aberto, e para ler as mensagens de vocês fica melhor. Hugo Rogério, bem-vindo, Hugo. Eric, personal trainer. Vamos que hoje promete. Dupla Zefiana, é isso aí, Boca. Vamos lá agora ver se fica melhor, tá? Vê se melhorou o áudio agora. Professor Marcos de Afrânio, bem-vindo, professor. Melhorou o áudio, Raquel? Melhorou bastante. Pronto. Tá melhor assim. Então vamos lá. Isso. Então vamos lá. Bom, tu já falou como foi que entrou na educação física e tal, e aí agora a gente vai falar, vamos lá, Kel, explana aí o que é que tu tem para trazer para a gente sobre essa questão do profissional da educação física, profissional da área da saúde, saúde pública. Antes de tudo, eu sempre gosto de contextualizar como foi que a saúde pública se abriu para o profissional da educação física, né? E para outros profissionais também. Mas a gente teve um marco histórico, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, lá em 86, que foi quando se discutiu e se instituiu a saúde como direito de todos e dever do Estado. Isso está posto na nossa Constituição, mas muita gente não sabe que foi a base de muita luta mesmo, de suor, lágrimas, sangue, foi luta. E essa 8ª Conferência Nacional de Saúde marcou mesmo a história do SUS, né? Foi quando foi realmente criado o SUS com suas diretrizes e princípios. E quando a gente veio começar a falar de um outro modelo de saúde, que não só aquele modelo que estava voltado para a saúde, que a gente chama de saúde curativa, né? Para o modelo hospitalocêntrico, que é o modelo centrado no hospital, centrado na figura do médico enquanto profissional principal. Então, a gente precisava sair desse modelo, porque as demandas sociais eram outras. A gente já vinha não saindo, mas, assim, tendo um aumento do número de mortes e de complicações, pelo que a gente chama das doenças e agravos não transmissíveis, e não só pelas doenças infecto-contagiosas, como era antes. A gente vinha diminuindo o número, né, de mortes por doenças infecto-contagiosas e aumentando o número de mortes e complicações pelas doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes e outras. Então, essa demanda social, ela pedia um novo modelo de saúde, que não era aquele que a gente tinha antes, né? E que ainda durou por muito tempo, e que hoje a gente ainda tem uma luta também dentro do sistema por isso. Então, quando a gente pensa nessa mudança no modelo de atenção à saúde para a população, a gente precisa inserir outros profissionais. E aí foi quando se pensou e se discutiu um modelo voltado para a promoção da saúde. E aí teve que ter toda uma organização e um ordenamento do sistema de saúde que a gente tinha antes e que hoje é o nosso SUS, né? De ordenar a atenção básica, organizar a atenção básica, organizar o SUS em níveis de complexidade, né? Que é a atenção básica, a atenção primária à saúde, que é o ordenador de toda a rede de atenção à saúde, e média complexidade e alta complexidade. E daí, quando a gente fala de promoção da saúde, e que a gente vai passar para entender e valorizar
outros determinantes e condicionantes sociais da saúde, que não são aqueles biológicos, a gente entende que precisa trazer profissionais que façam isso funcionar. Então, foi quando se pensou em nutricionistas, profissionais da educação física, terapeuta ocupacional, psicólogos, assistentes sociais, que não é uma profissão formada na saúde, mas que tem uma atuação na saúde. Então, foi aí que a gente começou a entrar, né? Oficialmente, assim, de fato, a gente entrou em 2002, aqui em Recife, né, através do programa Academia da Saúde, da Academia da Cidade, que já veio de um programa Exercício e Saúde, lá da ESEF, que veio dele, e foi quando a gente entrou oficialmente aqui em Recife. Aí a gente vê, né, historicamente, na realidade do nosso estado, a saúde, o profissional de educação física foi, eu acho que em 98, né, a Carta Brasileira de Saúde, em que o profissional da educação física, e a educação física, ela vem ser caracterizada como uma profissão da área de saúde, né, e só em 2002 nós tivemos a inserção do profissional de educação física aqui no estado de Pernambuco, na área da saúde, especificamente na saúde pública, através de projetos de atividade física, né? Então, assim, a dificuldade de reconhecimento, e aí vieram vários projetos instituídos pelas universidades, e a partir daí, né, é que a gente consegue ter esse fortalecimento. Então, o marco em Pernambuco, a gente pode dizer que foi em 2002. O marco foi em 2002, através do programa Academia da Cidade, porque a gente tinha uma atuação na saúde, mas era uma atuação em termos de prática, né? Cassiano. Oi, Cassiano. Em termos de prática, a gente atuava com pessoas na reabilitação, a gente atuava com pessoas que sofreram um AVC ou que sofreram um acidente de moto, a gente atuava nesse sentido da saúde. Na saúde pública, a gente entrou em 2002. E veja só, a gente entrou em 2002, o programa Academia da Cidade era um programa mesmo, assim, e depois, através de decretos e portarias, a gente foi passando de projeto para programa, até chegar a ser uma política pública consolidada e fortalecida mesmo, né? E aí, quando a gente passou a ser política pública, eu acho que foi em 2006, meus colegas podem me ajudar aí, mas acho que foi em 2006, veja, 4 anos depois. De política de governo para política pública, projeto de política pública. Isso, e aí a gente se fortalece mesmo, né, para não depender da intenção do gestor, né, uma política pública que está lá que precisa ser financiada e fortalecida. Em 2006 também a gente teve a divulgação da PNPS, que é o Plano Nacional de Promoção da Saúde, e aí isso, a Política Nacional de Promoção da Saúde, me fugiu agora, e aí foi quando se falou dos eixos, né, dos 8 eixos de atuação da promoção da saúde, e a atividade física estava lá, né? Mas veja, só em 2006, quer dizer, em 86 a gente teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que instituiu o SUS, mas aí só em 2006 que a gente teve em âmbito nacional a atividade física prevista. Isso. E aí, e mesmo assim a luta continua, a Dani falou por aí, porque só esse ano, por exemplo, que a gente teve o nosso CBO, né, que é o Código Brasileiro de Ocupações, o nosso CBO definitivo, que saiu definitivo esse ano, né? A gente estava trabalhando com um provisório até o ano passado, veja, desde 2002 até 2019, trabalhando com CBO provisório, e agora, em 2020, foi que saiu o CBO definitivo, e nem se mudou no sistema ainda lá, mas que saiu. Isso fortalece a categoria. Fortalece, com certeza. Então, desde 2006 para cá, agora que foi instituído o CBO, né, que o profissional de educação física é identificado legalmente como um profissional, né? Legalmente, assim, a lei ela já veio para instituir, já declarou a nossa profissão, mas na área da saúde, para que o profissional pudesse vir a ser contratado, ver o lapso temporal, né, para chegar até aí. Isso. Né? Tem aqui nos comentários. Glede,
Glad Trainer. E depois de Gladson. 2008, o primeiro concurso para a CESAU Recife, da Secretaria de Saúde. Nossa área é importante demais para a promoção de saúde, exatamente, Marcos. Gladys também, ainda pendente de publicação em diário oficial, olha só, teve o reconhecimento Isso. e ainda não Saiu, não foi foi publicado publicada. no diário Isso. oficial, olha só. Então quer dizer que todos os registros das nossas ações da Academia da Cidade, por exemplo, a gente ainda faz no CBO provisório porque não teve publicação no diário oficial. Então, no sistema que a gente preenche, que é o Sistema Nacional, né? O ESUS, ele ainda não está vigorando. É uma luta, assim, as coisas até a gente ter o direito e ter o direito de fato, né, acontecerem de fato as mudanças, demora bastante. Entendi. E hoje, então, assim, Raquel, como é que a gente pode identificar, né, a forma de intervenção do nosso setor, ou seja, do profissional da educação física, especificamente na saúde pública? Certo. A atuação, ela é a atuação que a gente bebe de duas fontes, né? Primeiro, a gente bebe da fonte de saúde, mas também da fonte de educação. Porque o SUS ele tem um viés de educação e saúde muito forte. Muito forte. E é o que a gente prima sempre, né? Não existe promoção da saúde sem educação. Perfeito. Então, a gente bebe dessas duas fontes. A atuação específica da educação física, porque a gente atuar na saúde pública é a gente atuar, ora no núcleo, né, que a gente chama na casinha da educação física, especificamente, aplicando todos os protocolos e técnicas e conceitos da educação física propriamente dita, lá na assistência, ou não na assistência, no matriciamento, etc. Mas também a gente atuar fora da caixinha da educação física, que é no campo ampliado mesmo, né? No campo amplo da saúde. Perfeito. Então, algumas vezes a gente vai atuar enquanto profissional da educação física, especificamente, dando aula, fazendo avaliação física, fazendo discussão de caso especificamente da educação física, fazendo uma intervenção educativa que seja específica também sobre o exercício físico, mas muitas vezes a gente vai atuar no campo mais amplo, discutindo com profissionais da saúde diversos, com as equipes de saúde da família, por exemplo, com os NASFs, com os gestores. Então, a gente vai discutir ações de saúde, sejam elas pontuais, sejam elas sistemáticas, para aquele território ou para um indivíduo, né? Ou para o território ou para o indivíduo. E aí, nessa discussão, muitas vezes cabe o nosso olhar enquanto profissional de educação física e outras vezes cabe o nosso olhar enquanto profissional de saúde, de uma maneira ampla. Muitas vezes não cabe o exercício físico naquele momento e cabe outra intervenção. A gente também atua enquanto profissional de saúde no campo amplo, numa ação educativa no nosso local de trabalho, por exemplo, onde a gente discute questões mais amplas, né? Então, muitas vezes, então vamos supor que a gente vai fazer uma atividade hoje, lá no Polo da Academia da Cidade, por exemplo, e o tema é obesidade. Então, eu posso atuar falando de como o exercício físico é importante para o combate e a prevenção da obesidade, mas também eu posso falar dos determinantes sociais para a obesidade. Eu posso falar de como uma pessoa obesa ela é vista na sociedade, não só na questão biológica, mas como ela é vista socialmente, como está o acesso aos espaços por aquela pessoa. Então, isso a gente faz uma amplia, né? O olhar. Certo, estou entendendo. Tem alguns comentários aqui mais novos, deixa eu ver aqui. Essas duas arrasam. Thalita, bem-vinda. Álvaro, bem-vindo. Oi, Thalita. Rodrigo, ótima colocação. Eduardo Capilé, sabe muito, foi minha estagiária, está dizendo aí que ele foi seu supervisor de estágio. Foi. É importante a gente dizer assim, que muitas vezes a gente
na saúde pública, quando eu falei da discussão, né, com Sim. outros profissionais, Uhum. é uma questão importante na nossa inserção dentro da saúde pública, principalmente na atenção básica, né, na atenção primária à saúde, Uhum. porque é a valorização do profissional da educação física enquanto profissional de saúde naquele Perfeito. espaço. É a valorização. Muitas vezes a gente foi deixado de fora dentro da saúde. Charles está lembrando aqui, profissional da educação física no CAPS e NASH, eu vou falar. Perfeito. Pronto, no CAPS mesmo, a gente faz a intervenção com o usuário ou com transtorno, ou usuário que é dependente químico. E aí, e muitas vezes tem a intervenção específica da educação física, mas tem uma discussão muito mais ampla com aquela intervenção que não foge, né, na realidade, que amplia Sim. a discussão da educação física, que vai além. Uhum. E aí, quando eu digo que é uma valorização, é porque em alguns momentos a gente foi deixado de fora de algumas discussões, né? A gente era chamado para fazer atividades de animação, de recreação, de alongamento, de entretenimento, mas nunca para a discussão daquelas ações. E aí a gente foi realmente galgando esse espaço, abrindo esse caminho, porque na nossa formação a gente não teve essa discussão. Eu não lembro de quando a gente se formou lá em 2004, da gente ter tido uma disciplina que falasse sobre o SUS. A gente não teve, hoje já tem. Não teve. A gente não teve. Então a gente foi realmente criando, assim, galgando esse espaço, né? Criando e abrindo esse caminho para a gente ser reconhecido enquanto profissional de saúde que poderia estar ali discutindo com qualquer outro profissional sobre as intervenções para aquela pessoa ou para aquele território. Isso. Liana colocou aqui, primeiro, Nicole, ótimos profissionais aqui presentes, preceptores do PET Saúde da UPE, vocês foram inspiradores para minha escolha na área de saúde pública. Vocês são shows. A Nicole. Liana, Raquel, temos ainda os profissionais da média no Recife, o Hermínio de Moraes. Isso. Liana, seja bem-vinda. Vou falar. Uma das nossas militantes da profissão aqui no estado, que valoriza muito. Importante. Só uma colocação, Kel. Já chamei de Kel, é assim, professora Raquel. À vontade. Mas jogamos, gente, nós estudamos juntas, então o negócio aqui é mais face to face. Assim, tá em casa. Quando a gente fala de saúde pública a percepção, né, por ter estudado, ter me aprofundado um pouco nessa questão, ser especialista em saúde pública, o que eu vejo e que muitas vezes a falta do conhecimento do profissional da educação física agrava essa desvalorização. E a importância do profissional buscar esse conhecimento. Como a Raquel falou, lá em 2004, quando nós nos formamos, a gente não teve essa base de conhecimento sobre o que é saúde pública, o que é a inserção do profissional da educação física na saúde. Quando a gente fala de saúde, isso é muito amplo, né? A gente tem as inserções nas questões governamentais, que são os NASFs, os CAPs, os Centros de Apoio Psicossociais, mas a gente tem outras áreas e possibilidades de intervenção que, se o profissional da educação física, até o que atua na academia, o que atua na escola, se ele tem noção do que ele está fazendo enquanto profissional da saúde, ele pode ter ganhos imensuráveis, né, diante do seu contexto de intervenção, contribuindo para a sociedade. Então, assim, são dados no contexto geral que podem ser adquiridos na escola, que, vamos supor, o responsável técnico de uma academia fazer um estudo e identificar os dados de doenças crônicas não transmissíveis que predominam na academia, e a partir dali ele começar a fazer projetos, estimular determinadas atividades para diminuir. Por exemplo, tantos por cento são diabéticos, tantos por cento são hipertensos, tantos por cento não têm nenhuma comorbidade associada, tantos por cento são obesos. Então, desenvolver trabalhos. Isso é ser profissional da saúde, é identificar que existem problemas que precisam ser trabalhados e criar estratégias para que para a promoção da saúde com base na diminuição desses índices de comorbidades. Então, assim, é muito bom essa questão da valorização, da inserção na saúde pública, no município, no NASH, no CAPS. Mas o que era que eu via muito antes? Quando o profissional era convidado a atuar, muitos não sabiam nem o que iam fazer. E aí, como você falou, o profissional de educação física, ele era convidado, né, para fazer atividades recreativas, para fazer alongamentos, para fazer aula de ginástica,
Mas não é só isso, a intervenção na saúde pública ela vai muito além disso, né? Isso é um dos meios de atingir o que é estudado no núcleo da saúde pública, na discussão multiprofissional em que o profissional da educação física está inserido. Vamos Exatamente. E essa falta de conhecimento dentro da formação mesmo, dentro do meio acadêmico, que, na minha opinião, deveria ser muito forte lá dentro. A gente, principalmente nas universidades públicas, a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa colocar os alunos para estagiar na saúde pública, precisa, inclusive, devolver para a sociedade esse investimento que está sendo feito, né, nos alunos. Mas a gente precisa, porque a falta de conhecimento do estudante pela área de atuação dentro da saúde pública é que faz com que muitos não queiram vir. Na saúde pública, porque a gente tem, eu falei da Academia da Cidade porque é a minha área, né, de atuação, sim. Mas a gente tem a Academia da Cidade, a gente tem profissional de educação física atuando nos centros de atenção psicossocial, no NASF, né, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Em Recife a gente não tem, mas muitos municípios têm, que já é outra lógica, né, de atuação, lógica mais de matriciamento, de formação, de espaço de discussão, de gestão de cuidado, né? Reuniões com as equipes, reuniões com a comunidade, é outra lógica. O NASH não é porta de entrada, né, para o SUS. Mas a gente tem as residências, e hoje a gente tem profissional de educação física. Isso, a gente tem profissional de educação física nas residências de saúde coletiva, residência multiprofissional de saúde da família, residência de saúde mental, e algumas que eu vou esquecer, mas quem lembrar pode botar aí nos comentários. Pode ir colocando, as residências são ótimas para a inserção do profissional, porque ele vai ter uma discussão e um estudo muito amplo, vai dar o seu olhar enquanto profissional, né, de educação física, e vai aprender bastante no serviço. É uma imersão, na realidade, a residência é muito bom. A gente tem um profissional de educação física atuando na média complexidade, né? Eliana lembrou bem. Em Recife, a gente tem atuação no Hermílio de Moraes, que é o Projeto Bom Dia, que atende usuários do Centro Médico Hermílio de Moraes, que é o centro de referência para atendimento de hipertensos, diabéticos, pessoas com glaucoma e outras doenças também. A gente tem também profissionais atuando no Correia Picanço, com usuários com HIV, AIDS. A gente tem profissionais, né, dentro do hospital. A gente tem profissionais atuando no Hospital das Clínicas, né? Então, a gente tem profissional da educação física em todos os níveis de complexidade da saúde, né? Na atenção primária, na média e na alta complexidade. E é importante a gente fortalecer esse espaço, é importante a gente levar para dentro das universidades essa discussão, porque o estudante ele precisa conhecer essa área. E aí a gente tem uma influência muito grande da mídia, e aí não vai nenhuma crítica, assim, mas é uma constatação. A gente tem uma influência da mídia, não só da mídia televisiva, mas de redes sociais, de jornal e tal. Para outras áreas da educação física, principalmente no fitness e no esporte de alto rendimento, né? E aí o estudante que está lá, ele tem essa visão, né? Ele tem esse parâmetro, porque desde pequeno foi esse parâmetro que ele teve, foi o parâmetro que eu tive. Quando eu tinha 15 anos, eu já queria fazer educação física, mas eu queria fazer educação física porque eu gostava muito de jogar, né, de praticar esportes e tal, e eu queria entrar para isso. Dentro da educação física, eu fui me envolvendo na faculdade com projetos sociais, fui me encontrando, mas dentro da saúde pública eu não tinha nenhum conhecimento. Aí foi quando eu disse que eu entrei por acaso, porque saiu uma seleção pública, eu já tinha me formado, eu disse, eu quero pelo menos ter uma certa tranquilidade, né, para poder trabalhar um pouco menos, né, porque a gente sempre trabalhou muito, mas eu queria ter uma qualidade de vida melhor e fui. E quando eu vi, eu me encontrei lá. Então, me encontrei mesmo, assim, eu não me vejo atuando em outro local. Então, se muitas pessoas que tivessem essa oportunidade na graduação, com certeza, escolheriam trabalhar na saúde pública, né? Seja em que nível de complexidade for, porque a gente tem talentos, pessoas com perfil de estar na saúde pública e não estão, né? É verdade.
É verdade. Deixa eu só ler uns comentários aqui Tá, que chegou. leia. Vamos lá. Marcos Souza. Marcos, ele é de Afrane, se não me engano. Existem muitos assuntos que deveria ser, que eu acho que deveria ser trabalhado dentro da nossa graduação, inclusive essa saúde pública. Verdade, Marcos. Glede, popularização da educação física, perfeito. Dani de Vou falar Cássia. sobre isso. As residências são ótimas oportunidades, já temos espaço na maioria delas, perfeito, verdade. Gleide, mais uma vez, de ciência do desporto e predominante voltada para homens, para o campo de promoção de saúde, inclusão e valorização das mulheres. Eu não sei se eu li direito. Vou falar sobre isso, é isso mesmo. Tá. Charles colocou aqui, apesar das modificações que aconteceram, e sine qua non, é isso? Para avançarmos. Uma atualização nas grades curriculares seria bom, eu acho, né? Uma atualização nas grades curriculares das universidades. Verdade, Charles. Muitos professores que eu conheço têm trabalhado por conhecer, por entender, têm trabalhado dentro das suas disciplinas, mas eu não identifico, eu não vou dizer se existe ou não uma disciplina específica sobre isso. Eu não sei te dizer. Capilé colocou aqui, Kel, qual a principal diferença da intervenção do profissional da educação física na saúde pública e nos demais espaços? Eu acho interessante a gente, só fazendo uma colocação, Raquel, quando a gente, eu tive a oportunidade de sair da faculdade e fazer uma especialização em atividade física e saúde, atividade física, saúde pública e qualidade de vida. Pô, tá aí, não é mais não, tá. A gente entender. É a ordem. Acho que eu fiquei nervosa agora, olha, para dizer especialização. Mas, enfim, quando a gente conhece e começa a entender a nossa possibilidade de intervenção na saúde, né? E aí a gente fala da saúde pública por causa dos espaços públicos de intervenção. E quando a gente fala de saúde pública, a gente entende pública como sociedade no contexto geral. É importante que o profissional comece a entender que essa possibilidade de intervenção não é só nos espaços públicos, né? Que a gente consegue levar isso para o espaço privado, para a educação física escolar, para a academia, né? Então, por exemplo, eu sou profissional de educação física escolar de uma escola de grande porte, eu consigo, através de um trabalho multidisciplinar com professores, um exemplo de biologia, de ciências, fazer um levantamento sobre obesidade infantil, sobre hoje o que a gente vê de crianças com colesterol alto e de que forma a gente pode utilizar o esporte como agente modificador no estilo de vida dessas crianças. O que infelizmente acontece é assim, não é tirar ou dizer, o esporte não é importante. Ele é importante, mas o que muitas vezes acontece é que o profissional que está inserido na escola, ele utiliza o esporte como se fosse uma condição de formar atletas de rendimento. E ele esquece que o esporte ele pode ser utilizado como um agente modificador de comportamento e qualidade de vida, né? E a partir desse levantamento, desenvolver atividades para que esses alunos comecem a entender. Aí vem, Raquel, a possibilidade da informação, né? De informar, de conscientizar da importância da atividade física, que aí vem o papel de começar a modificar e conscientizar esses alunos para a atividade física de uma forma para fazer com que essas crianças e esses jovens se tornem adultos com essa consciência ativos. E, consequentemente, adultos ativos, né? E, da mesma forma, nas academias, se eu sou proprietário, se eu sou profissional de educação física de uma rede de academias e eu tenho tantos alunos com obesidade, tantos alunos com cardiopatias, com hipertensão, com diabetes, de que forma eu posso fazer aulões, projetos de plano de ação para fazer com que esses alunos, porque querendo ou não, é estimular essa mudança de hábito para hábitos saudáveis, né? E aí, assim, hoje a gente tem profissionais excelentes, assim, eu dou parabéns aos profissionais que estão inseridos na saúde pública aqui no nosso estado. Tenho muito orgulho de vocês, já ver os nomes Liana, Charles, Capilé, você, Dani de Cássia, Thalita. Bom, obrigada. Não vou citar todo mundo não, porque senão eu vou esquecer de alguém.
né? Mas aí a gente hoje está inserido no conselho com esse conceito de saúde pública mais, cada vez mais presente, né? Que tem o professor Diego também, que é dessa Isso. área de intervenção lá. Então, assim, eu vejo que isso está mudando, eu vejo a visão que a gente está conseguindo levar, né? E aí eu vou pedir para tu explanar. Aí, Liana só mandou uma mensagem aqui para mim, sine qua non, condição que precede a outra, traduzindo a palavra que Charles colocou lá em Sim, cima. Uma Charles fala muito condição difícil. necessária para ter outro evento. Vamos lá, Certo, Raquel. é a condição essencial. Eu acho que vou tentar pegar as três coisas que você falou e que outras pessoas falaram Certo. também, né? Eu acho que a escola o primeiro acesso, né? O primeiro contato da gente com a educação física, né? Assim, com a atividade física de uma maneira organizada, orientada, porque desde pequeno que a gente tem contato com a atividade física, obviamente. Mas com Verdade. exercício mesmo, assim, a questão mais orientada, estruturada, a escola é a primeira. Eu acho que a escola Verdade. ela precisa ter essa função mesmo de trazer essa questão social também da educação física, essa questão de saúde, de trazer a atividade física enquanto componente, ou a educação física enquanto componente curricular que trabalha questões gerais, amplas, e Uhum. que tenha uma discussão e uma forma de fazer para que aquela criança ela tenha prazer em praticar, né? Perfeito. Prazer na atividade física. Porque se ela não tiver prazer na atividade física, ela não vai ser um adulto ativo, provavelmente, né? Se a gente quer aumentar o nível de atividade física da população, a gente tem que começar lá nas crianças. Eu concordo perfeitamente com isso. A escola é assim, é o primeiro, é o lugar. É o primeiro A gente contato, vem né? Exatamente. A gente vem fazendo um trabalho na escola, que eu acho que aqui em Pernambuco também a gente tem ótimos profissionais dentro da escola. Tem o professor Júlio que deu uma aula aqui para a gente, né, Verdade. sobre isso. Mas a escola é o primeiro contato. É, e aí, eu vou falar o que eu falei semana passada numa live, que a gente precisa, e a sociedade toda precisa entender a educação física dentro da escola, assim. Para que, por exemplo, pais e mães não queiram que seu filho seja dispensado da educação física porque ele pratica futebol num clube, porque ele pratica natação em outro clube, porque ele faz Verdade. musculação na academia. Não tem que ser dispensado, gente. A Separado. educação física é o componente curricular, ele tem que fazer, é outra abordagem, é outra coisa. E aí eu vou pular agora para a questão do acesso, né? É, Infelizmente, lá atrás, a gente não conseguiu trabalhar isso na escola e o exercício, ele ficou, para os adultos, ele hoje ainda é elitizado. Os grandes estudos assim, epidemiológicos da atividade física, eles mostram que ainda a maior população, né? Dentro da população, quem mais pratica exercício físico são homens brancos, héteros de classe média e alta. Então, quando a gente fala de inserir a atividade física, a prática da atividade física, do exercício físico, inserir o profissional da educação física na saúde pública, foi o que Gled falou aí, a gente fala de democratizar essa prática. Porque é o Perfeito. Estado dizendo assim, ó, saúde é direito de todos e dever do Estado, atividade física também é direito de todos e é dever do Estado. A Então a gente universalização. democratiza isso, a universalização do direito, né? Não é luxo você praticar atividade física, de jeito nenhum. Então a gente amplia e democratiza essa prática. Quando a gente vai a gente
possibilita que outras pessoas participem, mulheres, crianças, idosos. Então, hoje a gente tem, por exemplo, na maioria dos municípios que tem academia da cidade ou academia da saúde, mais de 90% do público é feminino. Então, isso quer dizer que a gente democratizou a prática da atividade física, que a gente permitiu o acesso desse público. E isso é muito importante. Isso é muito importante, é o acesso, né? E não só desse público, mas das pessoas que não têm condições de pagar uma academia, ou que têm condições e não querem pagar uma academia porque entendem que é direito deles e é dever do Estado. Sim. Né? Então, a gente tem pessoas, professores de escola, diretores, nutricionistas, médicos, fazendo aula junto com camareiras de hotel, né? Com empregadas domésticas, nos espaços públicos. Isso é maravilhoso. Perfeito, Né? maravilhoso. Isso é maravilhoso, é a democratização do acesso à saúde. Né? Quando a gente traz a atividade física para a atenção básica, a gente também amplia o acesso ao SUS. Né? A gente tem que pensar nisso também. E sobre a atuação, o Capilé falou aí, só para não perder a pergunta, a principal diferença, né, de atuação, eu acho que é o olhar. Quando a gente entra no SUS, muita gente acha que a gente está trabalhando de maneira autônoma dentro do SUS. Não é. A gente está regido pelo SUS, pelas diretrizes do SUS, pelos princípios do SUS. Então, a gente estuda o SUS, entende o que é, se apaixona pelo SUS, que eu não conheço ninguém que lê o SUS que não se apaixonou, né? Verdade. E entende aquele sistema, quer fazer com que ele funcione, então a gente entra nele. E aí eu acho que o principal hoje é o olhar. A gente precisa ter um olhar ampliado para aquele usuário que está ali, para aquele sujeito que está ali. E ter um olhar ampliado é fazer uma escuta qualificada, né? Muito mais de você estar aqui dando aula e a pessoa dizer a você, poxa, minha pressão não está baixando porque também, ó, lá em casa está tão complicado, meu pai está assim, minha mãe está assim, meu irmão. Uma coisa é você dizer, poxa, ó, tem que resolver isso aí. Procura um profissional. Outra coisa é você escutar e dar uma resolutividade para aquele problema. Você escutar e dizer, veja só, esse é o problema aqui, a gente pode resolver de tal maneira. Existe tal serviço que você pode acessar, eu vou lhe encaminhar para tal lugar, tá? A partir de hoje a gente vai fazer tal coisa e a gente aciona toda a rede para a resolutividade daquele problema. Então, a diferença está no olhar integral para o sujeito. É o olhar de você querer cuidar da pessoa. E esse olhar, ele tem que ser genuíno. Ele não pode ser um olhar de que você querer só vender o seu produto, vender a sua aula, vender a sua imagem. Tem que ser um olhar genuíno. A pessoa que está com você, ela tem que sentir que está sendo cuidada por você, porque você quer cuidar dela, porque você gosta de cuidar. Né? Não pode ser algo pensado e planejado para que você venda um produto, entendeu? Tem um monte de comentário aqui. Tem um monte de comentário. Tem aqui a Nicole, sou residente de saúde da família, com ênfase na população do campo, uma residência forte e idealizadora para alcançar as populações do campo a fim de garantir saúde. Saúde para as áreas mais vulneráveis. Aí Daniele falou da saúde da mulher, né? Os currículos dos cursos de graduação precisam ser atualizados e modificados. Capilé citou. Deixa eu ver aqui. Alta complexidade também no Hospital das Clínicas. Tá te dando boa noite. PAC na saúde. Fabrício Personal, boa noite. Fabrício, sobre as academias do Recife, não é o foco da nossa live de hoje, ok? Mas aí acompanha as nossas redes sociais que a gente está atualizando, né? Todas as reuniões, todos os debates que estão tendo sobre o assunto, tá certo? Eu vou até pegar esse gancho. Academia Recife, que muita gente confunde a Academia Recife com a Academia da Cidade. A Academia Recife ela é um programa da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, né? E a Academia da Cidade, a Academia Saúde e tal, ela é um programa da Secretaria de Saúde, assim como o ginástica, assim como o CAPES, né? Ela é da Secretaria de Saúde. Então, tem olhares diferentes e formas de atuação diferentes. Perfeito. Lucas botou aqui, saúde pública é comentada dentro da graduação. Massa, Lucas, massa saber que... Mudou bastante, viu?
mudou bastante. A gente sabe, como eu falei, muitos profissionais, muitas grades curriculares já contemplam esse conteúdo, sim. Não de forma tão In- aprofundada, mas contemplam. E quem, Inclusive, quem souber, sim, não, aprofundem-se, leiam, leiam. É é, apaixonante. lá na ESEF agora tem uma cadeira, uma disciplina que me fugiu o nome, mas é uma disciplina em que alunos do primeiro ou segundo período, eles já vão para dentro do território com os alunos, e é uma Conhecer. disciplina integrada, né? Não é só de educação física, é uma disciplina que tem alunos de educação física, biologia, medicina, né, atuando Ah, junto. que Isso é ótimo. um avanço, assim, muito grande. Nossa. Tem mais perguntas? Marcelo Tavares, trainer, educação física nos cuidados paliativos de saúde do idoso dentro do IMIP, trabalhando com muitos pacientes oncológicos. Perfeito. Ótimo. É outra O área de currículo da atuação, né? outra área de atuação. Seria bom também trabalhar a questão da ética profissional entre os alunos. Vamos lá. Seria bom trabalhar bem também a questão da ética profissional entre que os alunos me deixar sem atenção, que eles são. Ah, tá. A questão da ética profissional, dos alunos estarem atuando como profissionais sem ser, né? Isso É. eu tenho a oportunidade de estar conversando com várias universidades, com vários professores, né? Das disciplinas de ética e legislação, e isso é trabalhado, e infelizmente alguns alunos estão atuando de forma ilegal, né? Que a gente já caracteriza, se não for estágio, com termo de compromisso de estágio, com supervisão de estágio, é exercício legal da É profissão, exercício isso legal da já, profissão, e isso tem já que ser é denunciado, porque o CREF não tem bola de cristal, né? E aí a isso. gente, tanto para orientar esse aluno, né? E as universidades, com certeza, todas têm disciplina de ética na grade curricular, mas infelizmente as pessoas muitas vezes não sabem, tá? É. Inclusive, hoje teve uma postagem bem legal lá sobre o nosso código de ética lá no Instagram do CREF, se vocês puderem dar uma Eu vi. olhada. Vamos lá aqui, ó. Saúde pública e políticas públicas são cadeiras inclusas no currículo no curso de Educação Física da UFPE. Massa, Que Lucas. bom, que Perfeito. bom. Fabrício, personal. E, consequentemente, teríamos mais pessoas praticando exercícios físicos. Eu acho que o Fabrício está relacionando a questão da abertura das academias. A gente entende essa necessidade e a gente está acompanhando os dados epidemiológicos e falando e conversando com o governo, mostrando essas necessidades também, Fabrício. Mas aí tudo no tempo. Vamos lá. Quem mais aqui? Peraí que eu perdi. Travou aqui, Ro- foi tudo. Rodrigo falou aqui o nome da cadeira, é o módulo interprofissional, lá na ESEF, que está desde 2013. Que é ótimo, é maravilhoso, assim, é o contato que o Professor estudante tem. Denis Miranda, como conseguiram inserir o profissional da educação física na saúde aí? Não entendi a pergunta. Como que? Não entendi. Como Lê de novo. conseguiram inserir? Como conseguiram inserir o profissional da educação física na saúde aí? Aqui em Recife, eu acho que ele não é de Eu Recife, acho que né? é. Aqui, acho que ele não pegou o começo da live também, mas aqui foi em 2002, foi através da criação do programa Academia da Cidade. Foi quando a gente entrou oficialmente na saúde pública, né, de uma maneira mais estruturada. De um programa que veio da ESEF, o Exercício de Saúde, e foi transformado em programa Academia da Cidade em 2002. E aí foi por uma necessidade de mudança do modelo de gestão de saúde, né, do modelo de atenção à Isso. saúde, que era esse modelo centrado na hospitalização, centrado na figura só do médico, e a gente precisou ampliar o olhar, porque não Uhum. se pode trabalhar o combate e a prevenção a doenças crônicas não transmissíveis, sem falar em promoção da saúde, sem falar de determinantes e condicionantes sociais de saúde, sem a Verdade. atuação de outros profissionais, sem falar de mudança de hábitos, e isso não se consegue só depois que a doença já está instalada, né? Então, foi uma mudança de modelo de gestão de saúde na época. Entendi. Tem mais? Tem muitas. Deixa eu ver aqui. Vê aí, porque eu me perdi. Liana, eu também, mas aqui, ó. Liana, tem profissionais nas instituições de longa permanência também. Ela comentou. Você Nas pode falar? ILPIs, né? Instituição de Longa Permanência de Idosos. É, esse professor não Tem diferencia profissional esporte na atuando. escola. Ah, aqui, ó. Ótimo comentário, Marcos.
professores que não diferenciam o esporte da escola com o esporte na escola. E aí confundeu um pouco e acaba que muitas vezes o esporte de rendimento ele é mais batido, né, do que o próprio objetivo da educação física escolar. Não estou Isso. generalizando, tá, gente? Não estou falando que todos fazem isso, mas ainda acontece. Que Charles acontece, colocou né? a escola é fundamental. Ruth, é verdade. Vamos lá. Escola é a base. Isso, Raquel. Raquel tem muitos fãs, perfeito. William, acontece Paguei o muito. povo todinho. Já chegam com esse discurso necessário explicar. Liana, hashtag SUS, adoro, amo. Viva o SUS. Travou, vamos lá. Isso foi antes de Já travar. No meu destravou, ver, foi. Ruth, no meu ver, o programa Academia da Cidade cumpre esse papel de democratizar o acesso à prática de atividade física. Quantos idosos e mulheres que não se sentiam inseridos na realidade das academias? Verdade. Fala um pouquinho sobre isso, Raquel. Isso. É. A gente tem, infelizmente, eu acho que vem mudando esse olhar também por causa da mudança do contexto dos estudos, né, da educação física, e os nossos colegas têm mudado esse olhar, graças a Deus. Mas a gente tinha ainda uma organização, assim, uma forma de atuar em algumas academias privadas, que algumas mulheres fora do padrão que foi estabelecido, né, de beleza na sociedade, idosos, por exemplo, não se sentiam inseridos nesses espaços. Então, quando a gente traz para dentro do SUS a prática da atividade física e a pessoa ela é acolhida sem esse olhar, primeiro, sem espelhos. A gente não tem espelho, né? Praça pública, ou na praça pública, ou dentro do CAPES, ou atuando no NASF. A gente não tem espelhos para a pessoa estar o tempo todo ali se olhando. E a gente traz esse olhar integral, né? De acolher aquela pessoa, de fazer uma atividade que ela se sinta capaz de fazer, que ela entenda. E quando a gente traz também o discurso e o olhar de que aquela pessoa ela precisa praticar atividade física para a saúde, seja ela física, mental ou social, e que não importa o padrão de beleza ou o padrão de condicionamento que ela tem, ela se sente inserida. Né? Verdade. Então isso realmente tem a democratização do acesso nesse aspecto e também das pessoas que têm, como eu falei, que não podem ou não querem pagar um lugar privado, né? Não digo nem só academia, mas um local privado para fazer a prática da atividade física. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci. Sim. Só para a gente não fugir um pouquinho. Para quem está chegando, né? Rapidinho. Raquel, rapidinho. A gente está 52 minutos de live, né? Na verdade, nós ainda temos 8 minutos. Aí tem alguns comentários aqui embaixo, mas vai lá e aí depois eu leio os comentários e a gente... Pronto, mas é rápido, é só para eu fechar assim, que a gente tem atuação na Academia da Cidade, no Hermílio de Moraes, no Centro de Atenção Psicossocial, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, nas residências. Então, as atuações, elas são complementares, mas elas não são iguais, mas elas são complementares. Verdade. E aí eu estou querendo dizer isso para que as pessoas entendam que dentro da saúde pública a gente tem uma gama, assim, uma vasta possibilidade de atuação, de inserção do profissional mesmo no mercado de trabalho. Lê aí. Bom, Eliana colocou aqui, sem limitação no território, posso morar num lugar e fazer exercícios físicos perto do meu trabalho. Perfeito. A gente precisa disso, de inclusão na prática. Atividades físicas na escola é fundamental para estimular as crianças. Heron, Mariana, vamos lá. Peraí, gente, que o negócio aqui travou. Tecnologia. Saúde como direito e não como mercadoria. Perfeito, Rodrigo. Perfeito. Se for Rodrigo. Rodrigo é show de bola. Heron, você tem que amar o que faz, verdade. Charles, bem colocado. Módulo interprofissional. Gente, tem uma pergunta sobre luta. Jobson, tu pode perguntar essa no direct, porque o foco hoje tem outro.
Então, foi um projeto proposto pelo governo do estado sobre a questão da inserção na saúde pública. O professor Denis perguntando novamente sobre a questão da inserção da Academia da Cidade. Denis, para esclarecer melhor, eu vou pedir também para, se possível, você pode perguntar no direct, né? Ou então até no direct da professora Raquel Pajeú, que ela com certeza vai te responder. Como é que foi feito aqui para te ajudar aí no teu processo. Mas não foi pelo governo do estado aqui, não. Foi pela prefeitura do Recife, né? Então foi um projeto municipal. E depois a gente teve uma ampliação. Então teve o Programa Academia da Cidade em 2002, que foi uma iniciativa municipal. Mas também a gente teve depois, em 2009, se eu não me engano, o Programa Academia das Cidades, que aí foi uma iniciativa estadual, que foi para ampliar esse programa para os outros municípios de Pernambuco, e aí vinha numa lógica do Estado montar e organizar, estruturar aquele local e o município fazer a gestão dele. E depois, em 2011, a gente teve a ampliação para âmbito nacional através da criação do Programa Academia da Saúde. E aí foi um programa do Ministério da Saúde que tem uma loja de financiamento para os municípios, né? Financia os municípios ou para a construção ou para a manutenção das suas ações, e o município faz a gestão, tanto em termos de ações, quanto de recursos humanos, de material, tudo. Então, a gente iniciou em Recife, mas a gente, depois disso, né, depois da Academia da Cidade de Recife, esse programa foi alcançando o âmbito estadual e nacional. Perfeito, perfeito. Capilé fala da divisão do curso, que foi um prejuízo para a nossa profissão. Infelizmente, as determinações vêm através do Ministério da Educação e com essa separação, né, na grade curricular. Bom, gente, a nossa live está quase terminando, nós só temos mais 4 minutinhos. É muito assunto para 1 hora. É muito assunto para 1 hora. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, Luan pergunta aqui, quantos profissionais de fiscalização? Hoje são 5, Luan, 5, mas todos nós, como profissionais de educação física, somos fiscais da nossa profissão. Denuncie que o CREF vai lá. Eu queria agradecer, Raquel, por ter disponibilizado esse seu tempo aí para a gente. Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, pessoal do PAC, gente, vocês que são da prefeitura, que já atuam nos NASFs, que estão contemplando a gente aqui. Eu quero parabenizar o trabalho de vocês, eu acompanho aí em paralelo com o pessoal que eu conheço que está junto. Dizer a vocês que o CREF está de braços abertos, de portas abertas para vocês, vamos criar essas discussões. Se vocês quiserem a nossa participação, estaremos sempre à disposição, né? E, Raquel, eu quero que você finalize aí, deixe os contatos, o Instagram tanto o seu Instagram, né? Quanto o Instagram do projeto lá, da academia e tal, para que as pessoas possam, se precisarem, tirar dúvidas. E é isso. Tá, eu que quero agradecer, porque assim, é um assunto que eu amo falar, eu estou realmente no lugar, eu digo que é muito privilégio, né? Você tá trabalhando no lugar que você gosta, com o que você gosta. Isso é muito bom, e tirar seu sustento dele, né? Então, eu quero agradecer mesmo, acho que a gente tem muito o que discutir ainda em atuação do profissional da educação física em várias questões, mas na saúde pública também. Eu quero dizer que as pessoas conheçam, se tiver estudante assistindo, que conheçam a saúde pública, que vão observar mesmo que a universidade não tenha uma parceria, mas que vão observar, que entendam e que entendam e conheçam todos os protocolos da educação física, todos os conceitos, tudo que é específico da educação física, todos os estudos que vão saindo, mas estudem também o SUS. Né? Quem quiser atuar nessa área, estude o SUS, porque a gente precisa ampliar. A gente não vai fugir nunca do que é a essência da educação física, mas a gente vai ampliar muito o olhar e vai mudar muito enquanto profissional. Eu, na minha vida na Academia da Cidade, eu precisei, muitas vezes, sair um pouquinho, né? Apanhei bastante para poder entender onde eu estava. Então, é isso que eu digo. Deixa eu fazer agora aqui, falar
do Instagram do PAC, que é o @PAC Recife, que peço para todo mundo seguir, que a gente tem lives também agora, semanais, a gente mudou todo o plano de ação para atividades remotas, tem lives semanais, muito conteúdo lá. Beleza. Parabenizar meus colegas também. Tá caindo aí. Meninos, comentem aí nos comentários do @do PAC. Eu desativei os comentários para vocês printar